Muito bem. Você estava dando uma olhada no seu processo e viu lá que saiu finalmente o tal do acórdão, né? Teve uma decisão. Você quer saber se já está aposentado? E a resposta é depende. Por que depende? Porque a gente vai ter que saber qual foi, em primeiro lugar, o grau de jurisdição. Eu vou explicar direitinho o que é isso, o grau de jurisdição. Em segundo lugar, o conteúdo, né, do acórdão, no caso, a depender quem entrou com o recurso. Basicamente é isso que a gente vai ter que saber. Por quê? Todo processo ele tem que seguir uma coisa chamada devido processo legal. Tem várias fases que um processo tem que percorrer para que a gente chegue finalmente ao fim do processo, né? Então, todo processo ele vai começar na primeira instância, né? Primeira instância, que é o primeiro juiz que vai ter acesso ao caso, que vai pegar o caso para decidir. E esse processo, na primeira instância, começa sempre com uma petição inicial. O que é a petição inicial? É o documento através do qual o seu advogado vai explicar para o juiz o que é que ocorreu e o que é que você está querendo, né? Então fui acometido por uma doença X e por isso eu preciso a declaração da aposentadoria que foi negada pelo INSS, né? Uma suposição, mas aplica-se a qualquer processo. Muito bem. Depois que entra com a petição inicial, o INSS tem um prazo. Ele é citado, né? Ocorre a citação, ou seja, o INSS é avisado que está sendo processado e chamado para se defender no processo. E aí o INSS vai juntar a contestação, né? Que é a defesa dele. Até aqui, tudo isso tem que acontecer em todos os processos. Não tem um processo no qual isso não aconteça, né? E aí, de acordo com a defesa, vai ser feita a perícia técnica, né? Que é a prova técnica, que é perícia, etc, etc. Pode haver audiência, pode haver tentativa de acordo. E, finalmente, o juiz ele vai dar o quê? A sentença, né? A sentença. O que é a sentença? É a primeira decisão que se pretende terminativa do processo, né? Que, teoricamente, poderia resolver o problema todo. Ocorre que quem perde nessa primeira decisão tem o direito de ver o tribunal rever, né? Então, vai ser interposto contra essa sentença um recurso, né? Um recurso pela parte que perdeu, né? No caso, se você perdeu, o seu advogado vai entrar com o recurso. Se o INSS perdeu, o INSS é quem vai entrar com esse recurso. E esse recurso vai ser mandado para os chefes desse juiz, né? Quem que são os chefes? São aqueles que a gente chama de desembargadores, tá? Eu tô aqui pensando que a gente tá na Justiça Federal Comum. Os desembargadores. Então, pelo menos 3 juízes que são chamados de desembargadores vão rever essa sentença, vão rever essa decisão de primeiro grau que o primeiro juiz do processo deu, né? E aí a gente chega finalmente onde eu queria chegar. Se nesse acórdão estiver escrito, tem 3 possibilidades, tá? Nesse acórdão que vai sair, que é a decisão desses juízes, desses desembargadores, vai poder estar escrito assim: recurso provido, né? Recurso provido, recurso improvido, né? Ou recurso parcialmente provido, tá? Recurso parcialmente provido. Muito bem. Vamos supor que quem entrou com o recurso foi o INSS. Por quê? Porque você ganhou o processo na primeira instância. O juiz disse que você merece aquela aposentadoria. Então, se estiver escrito provido, quer dizer que quem entrou com o recurso ganhou. Então, se quem entrou com o recurso foi o INSS e o recurso foi provido, quer dizer que você perdeu o processo. Se o INSS entrou com o recurso e deu improvido, acórdão improvido, significa o quê? Que você ganhou o processo,
o processo. A minha mesa está com algum problema aqui, mas tudo bem. Quer dizer que você ganhou o processo, né? Se, por outro lado, dá parcialmente provido, quer dizer que o INSS ganhou uma parte e você ganhou outra. Por exemplo, o seu advogado ganhou o processo, você foi aposentado, mas ele pediu que fosse dado para você a aposentadoria retroativa de 3 anos atrás, mas o INSS conseguiu reduzir isso para 2 anos, por exemplo, né? Então você vai ter ali um recurso parcialmente provido, porque você continua tendo ganho, né, o mais importante, que é a aposentação, mas o INSS de repente conseguiu diminuir o valor que é devido para você, tá? É um exemplo. Muito bem. Então esse é o primeiro fato que você tem que ter ciência. Então você já tem ciência agora que, vamos supor, o INSS entrou com um recurso e deu improvido, quer dizer que você ganhou o processo. Ou ao contrário, o juiz de primeiro grau, ele deu uma sentença que era contra você, ele falou que você não tinha direito. Seu advogado foi quem entrou lá com o recurso e deu provimento, quer dizer que você virou esse processo. Agora você tinha perdido, mas agora você ganhou esse processo. Muito bem. Com esse acórdão, então, vai terminar o processo, certo? Não, porque se este acórdão está ainda no segundo grau, ou seja, só houve um recurso até agora, é possível mais um recurso para o STJ, tá? Para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ou mais um recurso para o STF, tá? O que eu posso te dizer é, na maioria dos casos, esses processos terminam aqui com essa decisão de segunda instância, tá? Então, provavelmente, se você tem um acórdão favorável a você, um acórdão de um recurso do INSS que deu improvido, ou seu próprio recurso que deu provido, você ganhou em segundo grau, geralmente é assim que fica, tá? Dificilmente esses recursos aqui, o recurso especial para o STJ ou o recurso extraordinário para o STF, são interpostos, e quando interpostos dificilmente eles são ganhos, tá? Então, o que ocorre? Você vai ter que aguardar agora o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É uma decisão do tribunal dizendo, olha, passou já 15 dias que saiu esse acórdão, que esse acórdão foi publicado e até agora ninguém recorreu contra esse acórdão. Então, sim, a partir de agora, teoricamente você está aposentado porque você ganhou o processo e não teve um recurso para Brasília, nem para o STJ, nem para o STF, né? Quer dizer que então é só receber agora? Calma, às vezes, infelizmente, o INSS não cumpre de pronto a decisão e você é obrigado a entrar com uma execução, com o cumprimento dessa decisão que fez você ganhar o processo, com o cumprimento do acórdão, que a gente vai chamar de cumprimento de sentença ou execução, tá? E aí inicia-se uma nova fase na qual o seu advogado vai requerer que o INSS cumpra aquela decisão, que aquela decisão seja finalmente cumprida, né? E aí é lógico que, se for o caso de cumprimento, caso de execução de sentença, de acórdão, você vai ter que esperar mais um tempo até que aquilo seja efetivamente cumprido, e a gente traz para vocês aqui um vídeo que eu vou deixar na tela, né, aqui na tela, explicando melhor essa fase de execução ou de cumprimento de sentença para você entender direitinho como funciona. Clica nela e não esquece, por favor, de deixar um comentário aqui no vídeo.